Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vê o vídeo. Graça e paz do Senhor Jesus para vocês. Bom, gente, desculpa essa carinha aqui de cansada, carinha de ontem. É porque eu cheguei agora do plantão e precisei fazer o vídeo imediatamente porque tenho sentido um forte incômodo do Espírito Santo de falar sobre uma palavra que tem ruminado muito no meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre essa palavra e eu queria compartilhar com vocês. Essa palavra está lá em Mateus 7, versículo 7, do 7 ao 11. Essa passagem fala da oração eficaz. É aquela passagem que é bem conhecida, né? Que fala: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. E aí depois continua falando sobre esse tema, né? Mas eu queria atentar para esse trechinho mesmo que eu li com vocês. Deus ele vai nos fazendo entender cada dia de uma forma mais profunda, né? A sua palavra às vezes é um versículo que a gente já leu milhares de vezes e Deus sempre nos acrescenta alguma coisa. E aqui a gente vê uma diferença interessante, né? Entre essas três formas de orar, né? Aqui Deus falou bastante comigo sobre serem três formas, né, com relação à intensidade de oração. Existem coisas que a gente tem orado e não temos recebido, coisas que a gente sabe que está dentro da promessa de Deus, coisas que a gente sabe que já foram garantidas, né, no mundo espiritual, e ainda assim a gente não recebe. A gente vive ano após ano pedindo, pedindo, pedindo e aquilo não acontece, aquilo não flui, como se tivesse realmente um bloqueio, né? Nas regiões celestiais para que aquilo se materialize e a gente realmente viva essa questão. E aqui Deus falou fortemente comigo sobre a diferença da intensidade nas três orações. Existem coisas que a gente vai precisar só pedir, né? Existem coisas que a gente vai usar de pouco esforço, né? O pedir, ele vai exigir de você só a sua voz, né? Ou o seu pensamento, né? Você vai simplesmente falar e pedir. Quando você pede algo a alguém, você só usa a sua voz, né? Tem como pegar um pouco de água para mim? Você pode estar sentado no seu sofá e fazer isso. Então tem coisas que já estão tão livres, né, espiritualmente, que só de você pedir você recebe. Como está escrito aqui: peçam e receberão. Agora, tem coisas que vocês vão precisar, vocês e eu, né? Nós, vão precisar procurar. Como é esse segundo nível, né? O primeiro é peçam e receberão, o segundo é procurem e encontrarão. A procura, ela já exige um pouco mais de movimento, né? Para você procurar alguma coisa, você já tem que levantar do sofá, né? Você já tem que levantar da cama. Você já tem que tirar aquilo de dentro do armário para poder procurar. Você já tem que tirar uma coisa que está em cima da outra para poder ver se está embaixo, né? Para procurar, você já tem que se movimentar. Então, tem coisas que de repente a gente não está recebendo porque a gente só está pedindo, quando de repente é algo que precisa ser procurado, né? Como a gente tem exemplos aí, por exemplo, um concurso público que a gente quer passar, já entra nessa questão da procura, né? Na grande maioria das vezes. A não ser que Deus realmente tenha um propósito naquilo ali e você passe até sem estudar, tá, irmão? Porque acontece. Mas assim, naturalmente, normalmente, seria uma questão de procura. Por quê? Porque você vai orar para que o Espírito Santo te lembre, só que ele vai te lembrar de quê se você não estudou? Né? O Espírito Santo vai te trazer paz, o Espírito Santo vai te ajudar com a sua memória, vai te ajudar com relação à absorção do conhecimento,
vai te ajudar a não ficar nervoso, né, na realização da prova, vai te ajudar em diversas questões que por vezes nem você consegue fazer por você mesmo, mas você vai ter que se movimentar. De alguma maneira você vai precisar procurar, né, se movimentar. E existe um terceiro nível de intensidade de oração que já é o bater, né? Aqui diz: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O bater já é uma coisa mais agressiva, né? O bater já não é sutil mais, né? Além de você usar a sua voz, além de você se movimentar, você já vai ter que ser um pouco mais esforçado, né? Aqui a gente pensa numa batalha espiritual. Aqui a gente pensa em você enquanto autoridade espiritual sobre essa terra, sobre as coisas que no nome de Jesus a gente ganhou autoridade enquanto igreja. Essas coisas precisam ser conquistadas, precisam ser chamadas à existência. Então, poxa, Camila, tem coisas que eu oro há anos e não recebo. Será que a gente está orando na intensidade certa? Será que essa coisa não é uma porta que está fechada e que você precisa bater nela? Bater, usar de mais força, ser um pouco mais agressivo? Aqui a gente vê e também pensa em insistência, né? Pensa um pouco mais em insistência, né? Então, existem coisas que precisam acontecer quando a gente é um pouco mais insistente, quando a gente é um pouco mais agressivo na nossa oração, né? Quando a gente enfrenta o diabo mesmo e manda ele largar aquilo que é nosso, aquilo que já foi conquistado no mundo espiritual. Use a sua autoridade. Use a sua autoridade enquanto igreja para poder bater mesmo nessa porta para que ela seja aberta. Porque se a promessa de Deus diz que a gente vai receber, a gente vai encontrar e a porta vai ser aberta, Jesus não mentiu. Isso é real e a gente pode viver. Então, o que a gente precisa se atentar de repente é em como a gente está orando. Se a gente está orando da forma certa ou não. Amém, gente? Era isso, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gostaria que vocês refletissem, tá bom? E um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para vocês. Graça e paz.